Eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. Gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse podcast temático do COSEMES, dessa vez com a pauta da saúde da população negra. Hoje a gente vai conversar com a Daniela Bastos Silveira, que é gerente da Vigilância em Saúde do município de Macaé. Daniela, eu te pediria para que você se apresentasse às pessoas que nos assistem e que nos ouvem, e desde já também agradecendo a sua disponibilidade aí com um tempinho para a nossa conversa. Oi, Ana, boa tarde. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Estou na Vigilância em Saúde desde o início desse ano, apesar de já ter passado por aqui em 2018, fiquei até 2020, então já conheci um pouco do trabalho. Minha formação é enfermagem, eu sou enfermeira, sou assistente social e atuo no campo da saúde coletiva desde a minha formação há 20 anos atrás. Uhum. Daniela, a gente acessou vocês a partir de uma premiação que o município de Macaé obteve num workshop da UERJ, né, em Geografia da Saúde e Vigilância da Saúde. E essa premiação se deu a partir de um trabalho que vocês desenvolvem no município de Macaé em torno da saúde da população negra. Eu te pediria que você contasse um pouco, que trabalho é esse, como funciona, de que forma ele foi construído. Certo. O Programa de Saúde da População Negra no município de Macaé, apesar de já constar no organograma da Secretaria Executiva de Atenção Primária, ele ainda não desenvolvia nenhuma atividade. Assim que eu cheguei na Vigilância em Saúde, observei que existia o programa no organograma, mas não existia uma equipe e nem planejamento em relação ao desenvolvimento das suas ações. Então, a primeira proposta para que a gente construísse o programa do zero foi fazer o levantamento do perfil epidemiológico dessa população, da população parda e preta. Então, a gente iniciou um trabalho com a coordenadora da Divisão de Informação e Análise de Dados aqui do município. Ela fez esse levantamento em vários bancos de dados, e então a gente fez um consolidado dessas informações. Quando a gente viu o montante das informações, a gente pensou, agora o que a gente faz com isso? A gente não tinha uma equipe ainda estabelecida, apesar dessa coordenadora, que é a Franci, já ter iniciado nessa análise dos dados e durante a análise dos dados já ter pensado em algumas ações necessárias, a gente não tinha uma equipe composta. E Uhum. quando a gente se deparou com aquela extensão toda de informação, a primeira coisa que a gente pensou foi sobre a necessidade de compartilhar esses dados. Sim. Elaborou, a gente programou um seminário de saúde da população negra, e a equipe da Vigilância em Saúde toda participou, os 18 programas que compõem a Vigilância em Saúde também. E a gente fez uma chamada para toda a população, universidade, outros serviços, outros setores e secretarias. Fizemos um convite à Secretaria de Igualdade Racial do município para que fizesse uma fala também Uhum. da secretaria. E então a primeira ação que nós desenvolvemos foi a apresentação dos dados nesse seminário, que foi um encontro muito bonito, assim, com apresentações culturais e com vários atores de diversos serviços, diversos espaços do município. Sim. Fez esse seminário, a gente apresentou os dados e naquele momento a gente abriu para uma discussão. A gente percebeu que dali havia necessidade de compor um grupo de trabalho que pudesse Sim. estar as nossas ações, as ações da Secretaria de Saúde. Então, já saímos desse encontro com um GT praticamente formado, com várias pessoas interessadas, trocamos ali os telefones, e-mails, e já agendamos uma reunião para a semana seguinte ou 15 dias depois, não me recordo.
E aí fizemos a primeira reunião do GT para discutir alguns desses dados e já levantar as ações que considerávamos prioritárias para aquele momento. Isso lá para setembro, mais ou menos. Então, o trabalho que nós levamos para a UERJ, para esse workshop, tratava desse levantamento dos dados, da Sim. constituição do grupo de trabalho, do direcionamento que esse grupo de trabalho deu para o programa, porque a partir da constituição do grupo de trabalho, nós conseguimos formalizar o programa Sim. de fato com a chegada de duas profissionais, Uhum. essas profissionais exclusivamente para o programa. Já Uhum. haviam dois profissionais que participavam, a França, que iniciou todo esse processo, também estava inserida. Então, nesse momento, o programa já estava instituído, com profissionais específicos, né, para esse trabalho. O grupo de trabalho, que era composto por atores de vários segmentos da sociedade, também a gente fazia reuniões regulares para discussão das prioridades e levantamos como primeira prioridade o curso de letramento racial para Uhum. as profissionais da Secretaria de Saúde que julgávamos mais relevantes naquele momento. Óbvio que a gente acha que o letramento racial precisa ser para todos nós, Sim. priorizou a atenção primária e considerando o agente comunitário de saúde, o profissional por onde a gente ia começar. Que interessante. Então, a gente levou para o UERJ toda essa experiência, essa trajetória de levantamento de dados, constituição do grupo de trabalho, formalização do programa de saúde da população negra e as ações que foram desencadeadas a partir do levantamento desses dados. Entendi. Interessantíssimo, assim. Não por acaso vocês foram premiados, assim, porque a gente já está meio que no final do nosso podcast. E o podcast anterior à sua entrevista, ele é da Vigilância em Saúde do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, e eles trazem os dados do Estado, né? E os dados cada vez mais atestam a questão do racismo e seus recortes nos resultados em saúde. Mas o que você traz da experiência de vocês, e a gente explora essas experiências exatamente para inspirar os municípios, é que vocês pegam a base dos dados, né? Porque o dado, ele é base para que os municípios atuem em torno da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Porque você vê, já existia um programa, mas é com uma consolidação de dados, com o trabalho em torno dos dados epidemiológicos, que também há ali um disparador para que as ações aconteçam, e aí você ainda está falando da coisa fantástica, na minha opinião, de isso ressoar na questão do letramento racial e voltado para agentes comunitários, que são a base ali, né? A nossa base é a atenção primária e os agentes comunitários são o grande recorte aí de atuação do sistema. Até emendando nisso, o que você acha, né, dessa perspectiva, assim, a importância da vigilância em saúde para impulsionar, enfim, para que se construa e que se consolidem ações para a saúde da população negra. Ana, a vigilância em saúde, ela é produtora de conhecimento, mas ela precisa produzir os dados, os indicadores, estabelecer metas e precisa compartilhar com os serviços, identificando também as dificuldades que esses serviços têm, tanto na análise dos dados e dos indicadores, quanto no planejamento das ações que podem ser desenvolvidas a partir daquilo. Então, ela tem um papel muito relevante, que é de despertar a análise dos dados epidemiológicos, como você colocou. A gente inicia o trabalho sempre fazendo diagnóstico situacional, a gente não tem como fazer planejamento
das ações sem se debruçar sobre essas informações, porque elas são o norte das nossas práticas, né? É, tem como subsídio o dado epidemiológico para desenvolver as ações que a gente julga que são as mais importantes. Óbvio que dentro da saúde da população negra, a gente já observou muitas necessidades. A gente tem ali 76% aqui em Macaé, 76% das doenças infecciosas, como dengue, por exemplo, são na população negra. E isso tem relação Uhum. com a questão das desigualdades sociais, a condição de saneamento, de moradia. 74% de malformação congênita, por exemplo, acontecem em crianças filhas de mães pretas ou pardas. Sim, 70% das doenças de pele são nessa população, que geralmente está mais exposta, né, aos trabalhos que são diretamente desenvolvidos no sol, agentes químicos. Isso quer dizer alguma coisa para a gente. Quando a gente olha para esses dados, a gente já tem ideia daquilo que a gente precisa fazer. sim, Não tem como pensar nas ações sem olhar para o perfil epidemiológico. Então, isso é de fato, dentro da vigilância em saúde, o que baliza a nossa prática. sim. Daniela, primeiro, parabenizar o município de Macaé, você e a equipe que desenvolveu esse trabalho. Esse podcast, o COSEMES, ele representa aí a gestão municipal. E esse podcast voltado para o tema da saúde da população negra, ele busca incentivar, estimular, né, as ações e ao mesmo tempo que circulem as experiências exitosas como a dessa que você está contando aqui para gente, assim, que sirva de inspiração, que a gente possa trabalhar com os municípios para que a gente chegue aí neste tipo de trabalho que vocês desenvolveram, na minha opinião, primoroso, até porque é essa também função, é destacar essa função de vigilância, que é ela que dá base para planejamento em saúde, e se a política de saúde da população negra precisa ser planejada e executada nos municípios, que as vigilâncias comprem, né, essa pauta aí, como vocês fizeram de modo tão, né, exemplar. Muitíssimo, Bom, eu muitíssimo obrigada em nome do COSEMES. A gente te agradece, te parabeniza, parabeniza a sua equipe e o seu município. obrigada. Só queria dizer para as pessoas que precisa começar. Depois Sim, flui, né? sim, sim. É preciso dar o passo inicial. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço.